Conexão aqui do YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, né? Hoje, melhores do que ontem. De novo, vou usar as duas câmeras, tá, pessoal? Aqui no Instagram e aqui no YouTube. Então, não acho que eu estou ignorando vocês por algum momento por conta disso. Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é muito importante porque é algo comum em todas as fases. Não tem uma pessoa que não tenha medo de errar. Não importa em que fase ela esteja, ela sempre vai encontrar novos desafios, porque novos desafios trazem novos cenários, e a partir de novos cenários vocês vão ter aí novas questões que vocês não tinham pensado antes. Então é normal esse medo de errar, mas a gente vai falar aqui principalmente sobre os erros que vão te tirar do jogo e sobre os erros que, não, tudo bem, você vai continuar no jogo, pode ter um prejuízo ou não. Então esse ponto vai ser importante para a gente. Essa sequência de aulas, como vocês já sabem, é um aquecimento apenas, né? É a ponta do iceberg. Na verdade, eu gosto mais de tratar como se fosse a raiz de tudo aquilo que a gente vai entregar na semana do estágio trabalhista. É a raiz, os fundamentos daqueles passos que a gente vai separar de forma prática para vocês que vocês não tenham que engolir, né, um passo acreditando que aquele passo apenas foi criado na nossa cabeça. Não, aquele passo teve fundamentos e essa semana a gente entrega alguns desses para vocês, algumas dessas experiências de conhecimento que fundam essas etapas que a gente vai entregar lá na semana do estágio trabalhista, dos dias 9, 10 e 11 de janeiro. É só se inscrever aí no link da bio ou aqui no YouTube, embaixo desse vídeo, vai ter um link para vocês se inscreverem na semana do estágio trabalhista. É completamente gratuito, é 100% online, então dá para assistir da onde tu estiver no recesso. Isso é importante, a gente fez isso para que vocês continuem o aprendizado de vocês, aprendam, né, durante essa folga, algo que vai poder mudar a advocacia de vocês em 2023. Então, isso tudo foi pensado para que vocês possam tomar o máximo proveito possível. Boa tarde, Vitor. Tem o Vitor Areiro, o Aleixo e a Laila, então, sempre aqui. Obrigado. Bora lá começar. Então, a gente vai falar agora sobre o medo da inexperiência, né? Principalmente. Na verdade, é o medo de errar, não da inexperiência. Na verdade, eles sempre estão associados, né? Só que, quando eu falo inexperiência, vocês pensam que é uma fase inicial. E não é uma fase inicial, pessoal. A inexperiência, ela vem em qualquer momento. Às vezes, tu tá com um tamanho do teu escritório confortável e tu quer dar um salto para um tamanho maior, para uma carta de clientes maior, e tu ainda não advogou naquela quantidade. Então, advogar naquela nova quantidade, advogar numa nova área de mercado, com um novo público, traz uma experiência nova e por isso tem uma inexperiência aí em relação a isso. Ah, mas eu já advogava. Ok, mas está indo para uma área nova. Se me colocar em outra área que não é a área trabalhista, eu vou ser inexperiente. Não importa o quanto de habilidade eu tenho, eu não sei se ela vai ser útil ou não para a área que eu vou me direcionar. Para algumas das minhas competências que eu tenho em trabalho vão funcionar, para outros vai ser irrelevante, então eu vou ter que aprender tudo de novo. Então existem essas diferenças, essas adaptações, quando a gente tem circunstâncias novas, né, que a gente tem que trabalhar. A grande questão do medo de errar é que faz vocês saírem da advocacia por receio de quererem estar prontos, se sentirem prontos. E o problema disso é como a gente já tratou nas outras aulas durante a semana. Antes de vocês pegarem a carteira da OAB, a primeira vez que vocês pegaram a carteira da OAB, vocês ainda não se tornaram advogados. Por quê? Porque vocês fizeram até esse momento da carteira da OAB, antes disso, vocês fizeram provas concursais para poder se habilitar na ordem. Então, posteriormente àquilo, já não é uma prova concursal. Dentro de um concurso, vamos fazer uma analogia a um concurso, seria como tomar posse. Vocês tomaram posse de um cargo ali no concurso, tu toma posse de um cargo, só que tu ainda não está pronto para aquele cargo. Tu vai aprender lá dentro. Quando tem o magistério, por exemplo, vocês têm ali a escola da magistratura. Quando tu vai para a procuradoria, tu tem ali procuradores que vão te instruir quais serão as etapas, já vai ter muita coisa para tu absorver dentro daquele cargo, né, daquelas pessoas que têm aquela experiência, para tu somar e ir caminhando. Ou seja, vai ter um norte. E não por outro motivo, também por outros motivos, na verdade, né? Mas não só por isso a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente sabe que a gente tem esses limbo, que é o momento em que tu pega a carteira da OAB
e eu não sei o que fazer, porque eu vou advogar na área trabalhista, eu vou advogar na área criminal, eu vou advogar na área previdenciária, qual caminho eu devo seguir? Né? Os escritórios estão muito fechados e a gente não tem vaga para todo mundo em todos os escritórios, não tem como. É totalmente incompatível essa possibilidade de todo mundo viver a experiência de escritório, e a gente vai falar amanhã sobre experiência, né? E nem sempre essa experiência de escritório ela é muito benéfica para que tu realmente te dê autodidatismo, te dê independência para atuar na advocacia em carreira solo, né? Ou montar seu escritório e tudo mais. Então a grande questão é que a gente tem esse limbo aí, e por isso um dos motivos um dos motivos, né, da gente estar aqui é esse, porque a gente precisa ajudar vocês, precisa fomentar a advocacia de uma maneira direcionada para que ela possa se sustentar, porque se ela não se sustenta, aí vai expulsando vários profissionais que poderiam ser profissionais de destaque, poderiam ser profissionais de referência, e a gente perde profissionais de referência para áreas que eles nem queriam às vezes, simplesmente porque eles estão sem mapa, sem norte, sem apoio para exercer a advocacia com qualidade. Então a gente veio por esse motivo. Só que o que acontece? Isso é suficiente para eliminar o medo de vocês? Não, não é. Vocês ainda assim vão sentir medo, vão ficar receiosos com a prática da advocacia. Até os próprios alunos falam, será que eu vou fazer isso daqui? Será que eu faço esse prazo? Será que eu cumpro essa etapa? O que vai acontecer se o cliente falar comigo? Eu ainda não me sinto seguro. E é normal isso, tá? E uma experiência que eu tive, antes de falar dos erros aqui que vocês imaginam, por exemplo, perder o primeiro processo. Vocês acham que isso, se tu pegou o primeiro processo, perdeu, pronto, na tua cabeça, esquece. Tu imagina que a partir dali, tu já não vai ter sucesso na advocacia. E não é verdade. Não tem problema tu perder o primeiro processo. Tu vai perder o primeiro processo eventualmente. Eventualmente vai acontecer de tu perder um processo, tá? Perder o primeiro prazo. Isso daí é um negócio absurdo. Falar, não, se eu perder um prazo, acabou, tenho medo, minha organização ainda não está perfeita, eu não vou pegar cliente, porque se eu perder o primeiro prazo, isso vai dar problema, eu não vou conseguir lidar com isso e vou ser expulso da advocacia. Também não é verdade, né? O primeiro cliente, apareceu um cliente, não consegui fechar com ele, não vou conseguir porque eu não sei captar cliente, eu não sei converter o cliente, eu não sei vender, né? Porque é basicamente uma venda, então é uma venda, não é basicamente, é uma venda, tá? Mas essa venda não soube realizar, eu não sou vendedor, eu estudei direito, então existem diversas situações que vocês usam para fomentar, usam de certa desculpa para fomentar o porquê de vocês não fazerem algo, mas a desculpa, ela esconde essa racionalização de por que tu não faz algo, ela está tentando, né, acobertar um medo, que é o medo, basicamente, que a gente tem ali da inexperiência, em vendas, por exemplo. Perdi prazo. É inexperiência onde? Qual o ponto do negócio que pode fazer eu perder um prazo? A organização, nunca tive uma organização de negócio, esse negócio de organizar prazo, não tive essa experiência, né? Processo, eu nunca tinha atuado nessa área, então foi por isso, não tem como eu continuar nessa área, né? Tem até uma história que eu vou contar para vocês de uma advogada do escritório, que ela cometeu um erro, e eu vejo o impacto em vocês, eu sei qual é o impacto do erro em vocês, e às vezes a gente majora muito isso. A gente dá mais valor ao erro do que ao acerto, né? A gente fala assim, se eu errei, então eu não vou conseguir lidar com aquilo, e a gente dá muito mais valor a esse erro do que ele deveria realmente ter. Esse medo aí, esse bicho-papão que a gente tem, né? Até tem uma aula que a gente já fez, que vai subir para o YouTube, ainda não tá lá, mas vai subir, que a gente fala sobre o medo da inexperiência propriamente dito, mas a gente fala sobre, e eu uso uma história que provavelmente vocês vão conhecer, se tiverem uma idade próxima da minha, se forem mais novos não, mas que ela está dentro ali de uma das séries, um dos filmes da série do Harry Potter, e que existia o bicho-papão, né, o medo, e o jeito de combater ele era ridicularizando esse medo. E eu achei sensacional utilizar isso, porque é basicamente isso que vocês vão precisar fazer, vocês vão racionalizar, a gente vai enfrentar aqui alguns dos principais medos de vocês, como perder prazo, perder cliente, perder processo, sentença improcedente. São medos que impactam vocês emocionalmente e acaba fazendo com que vocês queiram sair do jogo, ainda mais com essa falta de direcionamento, né? Com essa falta de apoio sobre e agora, o que eu devo fazer, né? Isso também é uma pergunta que vai aparecer em algum momento. Então, eu falar assim, eu não sei o que fazer.
como enfrentar isso quando tu não sabe o que fazer, porque dá um medo, né? Não sei o que fazer, então aí vem o medo, né? E o que acontece? Quando a gente fala de sentença improcedente, gente, perda de processo, existem duas situações aí bem complicadas, tá? A primeira, tu pode ter errado alguma coisa. E se tu errou alguma coisa, nesse momento tu vai poder analisar. O erro, ele não é para expulsar vocês, ele não é uma sentença, ele não é uma declaração de incompetência, ele não é uma declaração de que tu não é bom, ele não é uma declaração nem de que em que fase tu está, que tu não está numa fase 0, uma fase 7. Não, ele não é. Dá só para tu estar lá na sentença improcedente, tu já fez grande parte das etapas, né? Então, no 0 tu não tá. Então, se tu tem uma sentença improcedente, pode ter certeza que no 0 tu não tá, porque tu já entrou no jogo, tu já acompanhou o processo para frente. Então, a sentença improcedente, ela não é um certificado de que tu não é capacitado. Aí, essa que é a grande questão. Às vezes, a sentença improcedente veio, de fato, por algum equívoco no processo. O equívoco pode estar, olha só, ele pode estar no crivo de quando tu analisou aquele processo, a viabilidade jurídica daquele processo, né? Ele pode estar em alguma prova que durante o percurso do processo não foi produzida, deixou de ser produzida ou foi produzida de forma equivocada. Então, quando a gente tem uma produção de prova equivocada, o teu cliente, aí de quem foi essa responsabilidade? O cliente trouxe a testemunha, por exemplo, eu que não consegui usufruir dela o que deveria, ou o cliente não trouxe. Se foi ele que não trouxe, não dá para tu transferir a competência, né, a responsabilidade disso para ti. E isso é muito comum. Às vezes o advogado vem desesperado falar comigo, Lígia, ele não trouxe a testemunha. O que eu faço? Ora, aí a gente vai tecnicamente, quando eu estou falando de audiência de instrução, especificamente aqui, explorar as outras provas que eu tenho. Mas essa responsabilidade era dele. Eu vou explorar, por exemplo, já explorei na audiência de instrução, manda vir coercitivamente na próxima audiência, porque a gente tem a prova do convite. É o que eu posso fazer. Ah, mas isso, olha só, que louco. Isso para vocês verem como medo, né, de uma situação dessa, nova. Por exemplo, não vou conduzir coercitivamente a parte, a outra testemunha. Por quê? Ah, porque se eu conduzir, ela já vai com um sentimento de não grato, um sentimento forçado, e ela vai mentir. Isso é uma coisa que a gente criou na nossa cabeça, subjetivamente. Por quê? Porque quando a testemunha, ela pode até ficar puta. Chegou o oficial na justiça lá, eu não posso nem falar isso aí. Na edição, normalmente, quando eu uso palavrão, a galera corta. Aqui eu não sei o que vai acontecer, se vão derrubar meu vídeo, mas enfim. Mas a grande questão é, ela vai ficar chateada. um pouco bastante acima do chateado. Mas é igual a parte adversa. Quem pega um processo na primeira vez, olha, fica com raiva. Tô com raiva do processo. O cara entrou com o processo contra mim, tô com raiva. Isso nem deveria, né? Porque filosoficamente e tecnicamente a pessoa está procurando justiça. Ela está indo no judiciário, ela não está fazendo nada injusto, ela está exercendo o direito dela de ação. Então tu pega a ação lá, olhei, não gostei. Peguei um oficial, veio aqui me levar coercitivamente para audiência, não gostei. Só que quando eu cheguei... Dá uma pausada aqui, porque o Instagram ele tem... Só o pessoal aqui que está no YouTube não teve pausa. É porque o meu celular ele tem um bloqueio. Depois de um tempo de uso do Instagram ele bloqueia. Aí ele fez isso agora, ao vivo. Mas eu já consertei. Então bora continuar. Chegou na audiência, pessoal, ela pode ser uma testemunha que foi conduzida coercitivamente. Era o instrumento que tu tinha. Era o que tinha sobrado. Então tu vai usar, não é atividade meio? Bora usar o que a gente tem. Ah, mas não vai ser frutífero. Tu não sabe. Tu não pode prever. Porque embora ela fique chateada, no momento que ela chega na audiência, ela vai ser juramentada. Quando ela for juramentada, ela já vai ver que o cenário dela, ela não está mais na casa dela. Tá entendendo? Ela não está mais na rua, ela está num tribunal, dentro de uma sala de audiência, em que mentir pode ser penalizado como crime. Né? Ela pode ser penalizada. Então, aquele contexto, né? Uma coisa é eu falar, se eu chegar lá, eu vou mentir e acabou. Outra é tu dar de cara na frente do juiz e começar a mentir. Tá? Tu pode ser furtiva, ela pode ser, pode, mas tu fez o que tu podia. Ah, não tem prova de convite, eu não vou conseguir transferir uma testemunha coercitivamente. Tudo bem, tu vai tentar extrair confissão da outra parte, tu vai tentar produzir prova do testemunho que a outra parte levou. A gente já ganhou processos assim. Pode ser a regra do teu escritório? Não, não pode. Se tu não conseguir nada disso, tá tudo bem, porque a parte não levou, não contribuiu contigo. Tu não pode associar esse erro como uma falta de competência tua. Tu não tá lá para fazer mágica. Tu tá lá para cumprir os passos, para cumprir as etapas. E isso vai ser, isso que eu tô falando aqui, parece assustador,
Esqueça. Isso vai acontecer uma vez em 50 processos. Ou seja, tu acha que vai ser esse processo que vai sustentar teu escritório? Não. Quem vai sustentar teu escritório vai ser a constância. E a constância diz que tu vai conseguir testemunha. A constância diz que às vezes tu não vai precisar porque tem documento. Tu não vai precisar porque hoje em dia a gente usa o WhatsApp para tudo. Então, esse medo de errar que vocês têm, por muitas vezes, ele tá grande demais. Ele virou um bicho-papão enorme. Obrigado, Vitor. A gente tem Vitor aqui entrando nessa live, viu? Foi um período aí que tiveram muitos Vitors, né? Victor e Vitor. Enfim, mas o grande ponto é, esse medo vocês estão exagerando, tá? Normalmente é isso. É uma ansiedade, é um sentimento, porque essa vontade de vencer e a possibilidade de cair numa improcedência faz com que vocês acreditem que não vão poder sustentar lá na frente, que vai ser sempre assim, e não vai ser sempre assim. É como a gente fala, não existe, é o ciclo de Carnot, né? Já tem essa aula lá que a gente fala sobre isso, não existe resultado 100%. Não existe isso. Se tu tem um resultado 100%, se alguém fala para ti, olha, é 100% isso, né? É 100% isso. Essa pessoa provavelmente não tem margem de experiência. Ela fez uma vez um processo, ganhou e parou por ali. Porque o único jeito de tu ganhar 100%, ter resultado 100%, é esse. Se tu ganhou na primeira vez, vamos dizer, numa sorte de principiante ou não, porque tu pode ter feito realmente um trabalho muito, muito bom, só que aquilo ainda que seja muito bom, e esse é o momento da maior dor de vocês. É porque às vezes vocês vão olhar para o processo e vão ganhar uma sentença procedente. E naquele momento vocês vão olhar em retrospectiva e perguntar o que eu errei, o que eu podia ter feito melhor. E não existia nada para ser feito melhor do que tu fizeste. Tu fizeste o crivo certo, tu fizeste a ação de forma sólida, tu instruíste de forma sólida ou não foi necessário instruir. Chegou na sentença, o juiz deu uma sentença procedente. Aí tu começa a procurar a culpa em ti. Ah, foi a palavra que eu usei que foi errada. Ah, foi a frase, foi o meu design legal que não tá bacana. Nada a ver. Nada a ver. Aqui, tu não tá entrando no processo para vender. É para alcançar uma justiça. E isso é outro ponto positivo que vocês têm na área trabalhista e nas demais áreas do direito. Tá? Mas na área trabalhista se torna mais sério e mais forte. Por quê? Porque a gente está tratando aqui na área trabalhista de direitos indisponíveis. Se eu estou tratando de direitos indisponíveis, matérias de ordem de mérito, né? Então a gente tem aí um direito indisponível sendo discutido, né? E esse direito indisponível, essa justiça, o juiz não pode simplesmente, o advogado não fez, não argumentou dessa forma, vou deixar ser injusto. Não, é tendencioso que os processos se corrijam. Há vários processos que eu faço análise consultiva, né? E quando eu vou fazer análise consultiva, eu falo, meu Deus, eu não assinaria isso aqui. Mas o cara venceu. Por que ele venceu? Porque o judiciário tende para a justiça. Existem situações que vai ter improcedência, como eu falei para vocês. Vai. E qual o ato que tu pode fazer? Né? Ainda que tu tenha feito tudo certo, recorrer e mostrar que tu produziu todas as provas, que tu construiu a demanda sólida e tu vai fazer o recurso para reformar a decisão. Então, aquele momento é o momento de tu analisar qual o passo que eu tenho que fazer e vai recorrer. Só que o problema é, eu fiz tudo certo, de novo, olha a margem pequena, né? Como a pessoa está com uma amostragem pequena. Fiz tudo certo, caminhei com o processo até o final, tomei improcedente. A advocacia não é para mim. Calma. Isso daí não vai ser a regra. Essa que é a grande questão. Quando tu começa a advogar em mais quantidade, tu vai ver que existe uma regra. E o padrão vai se alinhar para aquilo, ainda que tu não esteja totalmente aperfeiçoado. Então, às vezes, vocês têm medo, porque vocês falam assim, eu vou entrar com a demanda e não vou conseguir obter o resultado máximo porque não sei tudo. Às vezes, tu vai conseguir obter o resultado máximo simplesmente porque a justiça tende a um resultado justo. Tá? Isso é muito doido porque eu tive... Não sei se vocês já viram, vou comentar aqui. Tem uma série no Netflix que é Advogada Extraordinária, né? Aconteceu uma cena lá que eu falei, isso, eu falo isso para meus alunos toda hora. Que ela estava tentando a todo custo ganhar um processo, e ela não conseguia emplacar. Ela tinha os fundamentos, quando ela ia emplacar na audiência não dava certo. Chegou em determinado momento, ela desesperada, ela foi lá no gabinete do juiz.
fazer uma diligência. Só que lá é problemático isso. Não é igual aqui que a gente, no cenário deles, tá? Visitar o juiz poderia anular o processo. Não é igual a gente, que pode simplesmente entrar lá, realmente falar. E ela tinha um certo vínculo, uma das advogadas tinha um certo vínculo com outro juiz, então a questão era, ela foi lá falar direto com o juiz, desesperada, mesmo arriscando a carteira dela, porque ela queria levar mais fundamentos para ele, para decidir o processo, ele expulsou ela da sala. Quando foi na hora do julgamento, ele usou um fundamento que elas não tinham levado ao processo, mas que tinha acontecido. Porque a parte a qual ia ser penalizada tinha confessado. E isso era uma causa de atenuante. Só que elas não prestaram atenção nisso. Elas não levaram ao processo isso. E isso vai acontecer direto com vocês. Porque na área trabalhista é assim, tu vai entrar, vai entregar teus fundamentos e quando tu vê, tu foi sentenciado favoravelmente sem entregar aquele ponto com outro fundamento que tu não tinha entregado na RT. Isso vai acontecer. E vocês têm que entender que errar não é coisa de novato. Todo mundo erra. Eu atendo advogados que têm décadas de advocacia. Décadas. Décadas mesmo em plural, mais de 20 anos. Receberam medalha de 35 anos de advocacia. Caraca, um negócio bizarro. E eu sei que eles erram, porque eu acompanho o processo, faço consulta. E eles me pedem consulta para direcionar, para dizer onde eu posso estar errando. Né? Eles dão mais valor a isso, a ajustar as questões, aí me procura. Mas o grande ponto é, né, porque eu tenho isso daí foi proposital, mas um dia eu conto essa história para vocês. Mas como foi que eu parei nessa questão de consultiva? Né? Não é o nosso foco aqui. O nosso foco é construir contenciosamente, que é mais fácil do que construir uma advocacia consultiva. Ixi, léguas de diferença. E o resultado que a gente pretende, né, nem falei lá no início, normalmente a gente costuma ressaltar que é no mínimo R$3.000 por processo. Ah, todos vão ser 3 mil? De novo, para com isso. Para com isso. Não existe isso. Mas por que eu sei que tu vai conseguir no mínimo 3 mil por processo? Porque a gente fez a métrica. Vocês vão conseguir mais do que isso. Mais do que isso. Tá? Mas a gente fez a métrica, se vocês obedecerem, obviamente que um processo vai acabar compensando o outro e vai ficar acima dessa média. Naturalmente. Agora, vocês acham que eu espero que vocês acertem tudo. Ah, eu entreguei isso aqui, eu quero que ele acerte tudo, 100%, senão eu vou dizer que ele fez errado. Claro que não. A gente sabe que vocês vão errar, porque até eu saber nas matérias eu erro. Por que erra? Porque está cansado. E aí tem que reorganizar quando a gente erra, de novo. Erro é métrica. Erro é para tudo. Opa, errei. Vou dar atenção. Onde foi que eu errei? Ah, foi a rotina que eu coloquei uma rotina que não é sustentável? E aí, em algum momento, ela refletiu aqui no meu desgaste, que não fez dar a atenção adequada e caiu a minha produtividade. Não consegui fazer essa demanda, não vi esse equívoco porque estava cansado, não vi esse equívoco porque não sabia. Tá vendo? Existem situações diferentes. Se eu não sabia, agora eu sei, não vou mais errar. Se foi por desgaste, preciso cuidar melhor de alguma outra coisa da organização para melhorar meu desempenho. Então, tudo isso são pontos de erro que você vai analisar aonde foi que errou para poder corrigir, tá? E esse é o motivo da gente estar aqui, né? Então, ainda que eu diga para ti, olha, faz isso, faz aquilo, tu vai cumprir esses atos, eu sei que tu vai errar, porque é momento de aprendizado, tu pode interpretar de uma forma equivocada, aí vai lá, aplica. Aí aplicou, não deu certo, mas tu vai voltar para corrigir. Então, a grande questão, falando sério, eu não vejo um erro que seja insuperável, tá? Existem erros e erros. Então, perda de prazo. Gente, é como se tu tivesse tido um problema, teve um problema, que pode ser grave, pode não ser. Vai depender em qual momento essa perda de prazo ocorreu. Mas vamos dizer que tu perdeu um prazo. Isso vai tirar do jogo da advocacia? Vai manchar a tua carreira? Não. A carreira, ela não é marcada por algo pontual. Não é, eu venci um processo, pronto, agora eu já posso me considerar o advogado. Não é assim, é uma constância de resultados. E a regra vai prevalecer. O problema é que o medo, até de lá na frente, vocês antecipam. Lá na frente eu não vou conseguir. Ontem eu estava conversando com uma aluna nossa. Ela falava assim, e se eu não conseguir executar fulano? Eu não quero nem fazer. Caramba, tu já desistiu, já desistiu, sendo que tu está na maior justiça, na justiça que mais satisfaz a execução de todas. Ou seja, se tu tivesse qualquer outra, a satisfação não ia ter tanto resultado quanto a Justiça do Trabalho tem.
Então, tu tá na melhor justiça de satisfação, né? De todo o judiciário junto. Pode juntar o judiciário aí, a porcentagem de satisfação da justiça trabalhista é maior. Dá um Google aí que tu vai encontrar. Então, tu tá com medo disso? Bora lá. Vamos falar de condenações relativamente altas, tá? Vamos colocar, hoje em dia, carro, quanto é um carro? Tá? 100 mil, 60 mil, daí pra cima. Condenações nesse viés, tu consegue um carro. Tá entendendo? Então, tipo, são coisas assim, e assim, essa é só a primeira etapa de execução. A execução é uma coisa que não tem prazo determinado. Tu pode continuar perturbando a pessoa eternamente, né? Mas a grande questão é, o jogo não acaba quando tu erra. O jogo acaba quando tu decide que tu não tem mais o que fazer. Só que quando tu não tem mais o que fazer, que eu dei esse spoiler lá no início que a gente ia falar sobre isso, tu tem uma resposta. Qual é a resposta? Quando eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que fazer para alcançar esse resultado. Qual é a minha resposta? Estudar. Essa é a resposta. Porque se eu não tenho resposta, significa que eu preciso de novos conhecimentos para alcançar essa resposta. Não é que a resposta não existe. A resposta existe. Eu só não tenho acesso a ela ainda. Então, para ter acesso a ela, eu vou ter que parar para estudar. Então, o jogo não acabou, porque eu sei o que fazer. O que fazer é estudar. Só que muitas vezes vocês estudam a coisa errada. A questão errada. O problema é errado. Por isso que chegar ao final do processo, ainda que ele resulte em procedência, ele ajuda demais. Porque quando ele resulta em procedência e eu olho em retrospectiva, eu posso analisar em que ponto que eu errei. E se eu não sei o que fazer, eu vou saber o que estudar. Por exemplo, se eu estou com problema na minha captação, eu vou estudar marketing. Acabou. Ou eu vou analisar o que foi que eu falhei do que eu já sei, onde foi que eu falhei para melhorar. Então a gente tem essa análise dos erros como métrica, como sinal de aonde eu vou parar para estudar. Só que o problema é que às vezes vocês bagunçam isso. Exemplo, não estou captando legal, né? Eu estou com problema na captação. O que está faltando para mim? Aí, em vez de estudar o marketing, que é a parte organizacional do teu negócio, que é responsável pela captação, tu vai lá e vai fazer uma pós-graduação, um MBA, não sei o quê, podendo simplesmente direcionar teu estudo para aquilo que está mais falho. Então, esse é um problema. Vocês têm que ressignificar o erro para não considerar ele como uma declaração de, enfim, de carência de vocês, mas sim como algo que vai dar sinais que, às vezes, de competências que vocês já têm, que vocês só têm que ajustar. Porque é normal, com o caminhar, como eu disse, até as pessoas que já são profissionais, estabilizados, financeiramente, profissionalmente, eles erram. E aí eles vão corrigir. Só que até os erros, né, eles vão lá e corrigem. Só que tem um negócio muito legal aqui, que eu parei para contar para vocês, que o erro, ele é mal visto hoje em dia na nossa sociedade. Mas existem outros cenários culturais que ele não é mal visto. Existem cenários de aprendizado que tu só salta de um nível para outro quando tu erra bastante. Né? Tem um negócio de estudo que eu gostei muito, eu fiquei alucinado. A professora dava umas bolinhas, assim, tipo peteca, miçanga e tal, e falava assim, olha, cada vez que tu cometer um erro, aprendizado de novas línguas, né? Tu tira uma miçanga. Quando tu tirar as 1000 miçangas, ou seja, quando tu errar 1000 vezes, tu vai para o nível 2. Ou seja, ela está falando, erra logo, vai e erra. E isso é importante também. Por que a advocacia do trabalho, a gente convida vocês para vir para cá? Porque a gente sabe que o erro vai apontar o equívoco e ele vai vir logo. Então dá para corrigir logo. O problema é quando tu não está vendo o erro e tu deixa ele ser contínuo. Quando tu vê, tu vai somar um acúmulo, né? Tu chega lá no final do processo de um tempão trabalhando, 2 anos investindo em ação, colocando ação no judiciário, chega lá no final de 2 anos, começa a cair a cascata e os processos estavam com algum equívoco. Isso é problemático. Por isso que a gente anuncia, vem para a área trabalhista, porque se tu errar, tu vai errar rápido e vai poder corrigir rápido. Dá para fazer mais de 2 ciclos, 3 ciclos em um ano, né, de processos em uma frequência aí, para a gente conseguir essa métrica. Então é um processo rápido, é um processo que resolve rápido e que, em regra, tu vai poder ter a resposta antecipadamente e poder viver essa experiência de errar rápido e consertar. Só que tu não pode, quando errar, levar pro teu coração. E não eu sei que não adianta eu falar, vocês vão levar pro coração de vocês, mas vocês precisam, com essa racionalidade, ridicularizar o erro.
Falar assim, olha, errei, paciência. Agora, vamos trabalhar e estudar ele. O erro é métrica. Ele não pode ser uma coisa para te tirar do jogo, senão tu desiste de tudo. E isso vale para tudo. Por quê? Gente, o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é o seguinte. Vai chegar um momento que vocês vão olhar para a advocacia de vocês, para qualquer projeto de vocês, qualquer um, tá? Olha um pouco o pessoal do Instagram aqui que eu já falei bastante com vocês. Estou falando ainda, hein? Mas a grande questão é, vocês vão viver essa experiência de começar e quando chegar lá mais à frente, 2023, tá aqui, ó, início de 2023. Comecei em 2023. Com um jeito, aplicando a metodologia de um jeito. Quando chegar lá para setembro, outubro, tu vai virar e fazer o seguinte: que merda, que isso? Não acredito que eu comecei assim, tá? Isso vai acontecer, não tem jeito. Isso é uma experiência prática de todos os nossos negócios, né? E isso eu ouvi, não foi da minha boca, eu tirei lá era uma conversa entre uma galera que dá aula de marketing. Ele fala: tu vai postar o primeiro vídeo, tu vai postar a primeira campanha, tu vai postar a tua primeira campanha de captação, tu vai fazer o teu primeiro processo, levando para a nossa realidade, mas porque a campanha de captação também faz parte da nossa realidade. Então por isso que eu estou usando de exemplo. Então tu vai usar a tua campanha, a primeira campanha, tu vai fazer o teu primeiro processo, tu vai fazer isso de área nova ou não, né, estendendo com uma nova metodologia, não deixe de ser o primeiro, porque tu está construindo com uma nova metodologia, com um plano agora. Então aplicando com o plano é o primeiro daquele plano, tá? Tu vai aplicar. Quando tu aplicar, vai passar um tempo, tu vai olhar para trás e falar: não acredito que eu fiz dessa forma. Tu vai achar ridículo. Tu vai falar: eu não, por exemplo, com a tua habilidade atual que vai chegar, tu vai falar o seguinte: eu não postaria isso hoje. Eu não assinaria essa RT. O peso da caneta para você, eu não assino essa RT nem a pau. Né? É o que eu falo para vocês. Eu vejo processos de diversos lugares do país, né? Diversos advogados trabalhistas do país. Então tô lá, olhando, eu falo assim: meu Deus, tô normalmente assessorando a empresa. Tô olhando lá o processo, tem uma RT que eu falo: não acredito que esse cara tá levando essa grana. E eu peço para vocês bem mais do que tá ali, né? Mas porque a gente está criando uma solidez. Eu não sei se aquele foi o único processo daquela pessoa, se ela não é daquela área, mas quando eu vejo que ele venceu com aquela demanda e eu olho e falo: não assinaria isso, é essa experiência que eu estou falando para vocês. E não estou falando em comparado a outros, estou falando comparado a mim. Eu olho para trás e falo: não assinaria essa demanda. Não assinaria. Hoje eu não assinaria. Mas isso é injusto. Por quê? Porque eu assinei com a competência que eu tinha na época e gerou resultado. Agora eu estou com outra competência que foi construída a partir do momento que eu me coloquei no jogo. Se eu não me colocar no jogo de criar a organização de forma adequada, de criar o plano adequado, de executar ele de forma adequada, esquece. Tu não vai evoluir nele. Então, quando eu vejo um advogado iniciando sua campanha, quando eu vejo o advogado iniciando a advocacia de uma forma mais organizada, e eu vejo que ele foge à métrica, eu não fico chateado, não fico julgando, não. Eu fico feliz, porque eu sei que esse cara, daqui a alguns meses, ele vai evoluir a campanha dele. Ele vai evoluir. É só tu pegar o nosso Instagram. Entra aí no nosso Instagram. Vai para as primeiras publicações lá embaixo. Vai lá, desce, faz assim, ó. É só rolar o dedo. Aí tu vai e compara. É muito diferente. Mas se eu não tivesse começado com aquele conteúdo lá atrás, que eu não tenho coragem de postar se me entrega esse material hoje, eu não estava no lugar que eu estou agora. Tá entendendo? Então tudo vai ser assim para vocês. Tudo. A advocacia, as campanhas de vocês, tudo vai funcionar dessa forma. Só que o problema é que vocês têm esse medo do erro. Não tem que ter medo de errar, tá? O erro vai acontecer na fase inicial, na fase intermediária, na fase avançada. Vai acontecer erro para o resto da vida de vocês. É algo comum. E não pensem que dá para fugir. Não pensem que estar em uma outra área vai eliminar vocês do erro. Vocês vão viver a experiência do erro, ainda que vocês escolham seguir outro caminho. E mas lá em outro caminho, né, no concurso eu não vou perder por conta desse erro. Tá, mas se tu avançar demais lá dentro, o que é o comum, é natural que vocês avancem. É natural que se torne tudo melhor. Essa naturalidade, quando vai aumentando, tu não vai receber mais. Tá? E outra, quando tu errar, eu já estou mostrando para vocês, quando tu errar, tu não vai ser jogado fora do jogo por causa disso. Tu vai continuar dentro do jogo.
Tá? E esse erro, com o profissionalismo, ele vai minorando as oportunidades de erro. Então, essa é a grande questão. Vocês têm que parar de pensar que o erro vai expulsar vocês da advocacia e tem que começar a ridicularizar ele mesmo e não ficar preocupado. Eu não conheço um erro, eu poderia dizer assim, qual é o erro que te tira do jogo? Eu não conheço nenhum erro que tira a pessoa do jogo. Né? Nem perda de prazo, nem ação improcedente. Erros que tiram a pessoa do jogo não são erros singulares. São erros que eles vão se somando. Exemplo, o engessamento. A gente sempre fala do engessamento aqui. O que é o engessamento? É a pessoa não sabe realizar um crivo e isso pode tirar ela do jogo muito fácil. É um erro, né? Mas ele não é isoladamente, é o acúmulo dele. É o fato de aconteceu isso, ela não está olhando, ela não está estudando, ela parou, ela só foi fazendo. No instinto, não existe instinto aqui para nada. Para nada. Tá? Então a grande questão é, ela pegou o processo, não fez crivo. Aí ela pegou o segundo processo, não fez crivo. Terceiro, sem crivo. Tudo sem crivo. Ela foi analisando, recebendo o processo com base nos honorários que ela precisava na necessidade dela hoje. Não é assim que se metrifica honorários. Então ela metrificou com base na necessidade dela de agora. Aí o que aconteceu? Ela está com uma carta de clientes inchada e até ela trocar essa carta de clientes, pode ser um período muito longo, dependendo da área. Se ela está numa área em que o processo se resolve em 2 anos, 3 anos, 4 anos, esquece, ela vai passar 4 anos com prejuízo. Aí ela pode renovar só daqui a 4 anos. Aí isso sim pode expulsar ela do jogo. Agora, na área trabalhista, até isso é difícil dela conseguir. Por quê? Porque os processos vão fluir ao seu final. Não tem jeito. Os juízes, eles empurram o processo para acabar. Vai acabar de uma forma ou de outra. Né? Senão, tu vai ter que estar lá enchendo o saco para ele continuar. Mas tudo isso é difícil tu ficar engessado porque o processo encerra mais rápido. Então, por isso que a gente não tem pena mesmo de falar, vem embora, porque dá certo. E se não der certo, a gente não vai ficar preso aqui, não. Porque se tu entra em outras áreas, eu morro de medo disso. Eu olho e falo assim, esse cara é muito doido. Esse cara tá convidando aí uma galera para ir para essa área de atuação da advocacia, e a gente sabe, por prática, que essa área é uma demanda que demora. Se esse aluno erra no crivo dele, ele pode ficar engessado ali naquela área e não vai poder mudar, porque ele vai ter que ficar dando atenção para processos que não acabam e que só estão dando prejuízo, porque aquele honorário inicial foi diluído no tempo. Então, esse tipo de erro pode tirar do jogo? Pode. Mas percebe que ele não é um erro que acontece do dia para a noite? E é um acúmulo. E é um acúmulo bastante grande. Tá? Então, se tu parar para estudar nesse meio do caminho, provavelmente tu vai enxergar ele e vai parar de fazer coisa que não deve fazer. E, às vezes, tu não vai ficar com esse prejuízo. Tu pode usar outras... Existem outras formas, por exemplo, de demitir o cliente quando ele se torna improdutivo, o processo, a continuidade, de ser franco com ele e diminuir a tua carta de cliente para tu poder começar a ingressar numa área nova, começar a atuar numa área nova, ser franco de fato, vai funcionar com bastante clientes para explicar a situação. Olha, esse processo não é frutífero, esse processo não está sendo possível de ser acompanhado porque eu não tenho condições de acompanhar o processo gratuitamente. E ele, com o decurso do tempo, se tornou um prejuízo e já vem sendo um prejuízo há muito tempo, eu não posso continuar o acompanhamento. Tá? Então, esse tipo de questão, isso é um fato novo, né? Esse tempo, então tu pode trazer como um fato novo e diminuir a tua carta de clientes para poder ir atrás de processos rentáveis. Mas isso, percebe que exige um estudo mais aprofundado, exige uma habilidade mais aprofundada, uma organização mais aprofundada, isso só vem com o estudo. Então, só que quando a pessoa já está desgastada, ela já está com uma carta de clientes inchada, aí é meio difícil dela querer estudar para fazer dar certo, porque ela acha que a advocacia é aquilo ali e acabou. E ela não vai conseguir melhorar. Então, esse ponto aí é que traz o grande problema. Às vezes eu não consigo ajudar, não é porque não tem jeito, é porque vai demorar um pouco mais, só que na cabeça dela, o erro que ela já tem, já carregou tanto ela de emoção negativa sobre a advocacia, já carregou tanto ela de emoção e desgaste, que ela já acha que a advocacia vai ser sempre assim. Então, esse medo é problemático, tá? Por conta disso. Mas errar é normal em todas as fases. Errar é métrica. É ver, errei, em que ponto eu posso alterar esse erro, modificar para ele me trazer um resultado frutífero. E depois que eu consertar tudo, eu vou ganhar 100% dos processos? Já falei que não. Ciclo de Carnot. A maior máquina já inventada pelo homem de rendimento não chegava a 40%, 30%.
de rendimento. Olha só que loucura, né? Só que para a gente é diferente. Vamos dizer que a nossa operação aqui, a gente vai conseguir satisfazer ali 70%, 80%, né, dos processos. Isso significa o quê? Eu não vou conseguir construir o valor de 3 mil mínimo? Vai, claro que vai, mas alguns processos irão compensar outros. Tu não pode pensar, trabalhar em 100% de rendimento é fantasia. É fantasia, não existe. Se alguém te prometer isso, esquece, não existe isso. Não existe isso, tá? Porque não dá. Simplesmente não dá, porque como eu disse para vocês, tu pode fazer tudo certo e tomar uma improcedência. E recorrer e a procedência se manter. Aí tu pode ficar chateado por isso? Esse é o maior problema, porque aí eu não tenho como explicar. Só que a grande questão é tu colocar dentro do teu repertório que essa não é a regra. E se não é a regra, eu vou explicar para o meu cliente, olha, já teve demandas que eu não ganhei. Eu falei, cara, eu não aceito não ganhar essa demanda, mas não tem mais o que eu fazer. Não tem mais o que eu fazer. E eu fiz tudo certo. Onde foi que eu falei? Não teve falha. Quando tem falha, a gente consegue enxergar. Não teve falha. Foi só uma situação processual. Mas essa é a regra. Eu vou falar, a advocacia não funciona. Esquece. Claro que não. Porque se a advocacia não funcionasse, não tinha escritório consolidado. Não tinha advocacia estabilizada. Não tinha advogado que está aí, está confortável. Tá? E por décadas. Então essa é que é a grande questão. Existe um modo, mas algumas coisas sentimentalmente é diferente para cada um e vocês precisam aprender coisas para ridicularizar isso. Então até quando tu não sabe o que fazer mais, existe uma resposta. Qual é a resposta? Estudar para descobrir o que tem que fazer, porque existe uma saída. Eu não conheci ainda um erro que seja intransponível. Só que às vezes se torna transponível pelo tempo que é necessário e pelo desgaste que tu já doou e tu não quer mais. E aí tu vai para outra área, outra situação. Mas se tu quer, se ainda faz sentido para ti, é uma coisa que preenche os teus valores, é uma forma de trabalho que vai te beneficiar em tudo aquilo que tu quer buscar para a tua vida, então vale a pena estudar, vale a pena encontrar o caminho para alcançar isso. Tá? A gente teve uma aluna, por exemplo, dá o exemplo dela, ela procurou, não sei se é para mim, eu já advogo há 11 anos. Será que esse curso é para mim? Eu falei, cara, entra. Mostrei para ela que ela ia sair em benefício, né, porque tinha algumas coisas que ela delegava no escritório que eu falei, tu vai passar a fazer só, não vai precisar, e vai melhorar ainda o desempenho. Ela entrou no curso, e só que qual era o valor dela? O que ela queria? Mais tempo com as filhas dela. É a paixão da vida dela, o amor da vida dela, é a família dela, é as filhas dela. Então, vale a pena advogar? Claro, porque a advocacia dá tempo produtivo para tu ter tempo com a tua família. Então, para ela era isso, para ti vai ser a tua vida que vai dizer se aquilo se adequa ao que tu quer. Então, aprender mais, ganhar mais produtividade para ela, era ganhar mais tempo com a família dela. Então, essa é a grande questão. Se ainda fizer sentido, se for uma coisa que se adequa e vai sustentar aquilo que tu quer para a tua vida, pode ser simplesmente advogar, o teu propósito no trabalho, então é o trabalho, a forma de trabalhar, ajudar pessoas, então essa é uma forma de consolidar um motivo para tu estudar e aprender o que está faltando para aplicar. Tá bom? Deixa eu ver. Terminei agora a faculdade. Meu sonho é advogar na área trabalhista e previdenciária. Boa, Alex. O que acontece? Esse curso, ainda não terminei agora a faculdade e ainda não passei na OAB. Gente, essa é uma pergunta sensacional, Alex. Por quê? A prova da OAB, como eu disse para vocês, ela é uma prova concursal. Ela não é uma prova de vida prática. Então, pegar a carteira da OAB, esquece. Não vai ser o que vai te capacitar. Então, se é o que tu quer, eu quero advogar na área trabalhista. A área previdenciária é diversa, tá? É um plano diverso. É um planejamento diverso. Não se confunde. Prazos, tudo é diferente. Público, depende muito. Mas a grande questão é, se eu quero me capacitar para advogar na área trabalhista, a gente teve um aluno que ainda não tinha pegado a carteira da OAB, mas a carteira da OAB, quando ela vem, tu já pode começar. Só que se tu pega a carteira da OAB e espera para começar, o que vai acontecer? Tu só vai começar a aprender sobre a advocacia a partir dali. Só que quando tu aprende, isso é muito doido no conhecimento. Quando tu tem um conhecimento, é impossível ele não te modificar. Ao ponto que, quando a gente pensou em construir um escritório, a gente achou que ia ser de uma forma. Quando a gente estudou, a gente fez de outra forma. Por quê? Porque o estudo mostrou o que a gente não estava vendo com a ausência daquele conhecimento. Então, vale a pena estudar sobre advocacia? Sim, como a minha história, se tu for, te inscreve aí na Semana do Estágio Trabalhista. Se inscreva, eu conto essa história. Eu comecei a advogar antes de me formar, antes de ter carteira da OAB. Por quê?
Porque eu sabia como direcionar o escritório, porque eu já estava estudando, eu sabia que eu queria advogar, e eu já tinha a noção que ter a carteira da OAB, passar, não ia fazer eu me tornar um advogado. Eu não ia, a partir dali virou mágica, eu sei captar cliente, eu sei advogar. Não existe isso. Então tu precisa já começar, porque, por exemplo, eu não tinha dinheiro. A minha família não tinha dinheiro para me sustentar. Então o que aconteceu? Eu vou passar, vou pegar a carteira da OAB e vou ficar desempregado, porque eu não sei o que fazer. Aí que eu vou começar a estudar como? Eu preciso de dinheiro logo, para poder retroalimentar o meu estudo, para poder retroalimentar a minha capacidade de disputar. Então, eu saí destruindo o conhecimento, estudando pra caramba. Aí comprava curso, porque eu já sabia que eu ia ter que empreender. E aí, quando eu conheci, lá eu conto essa história, vocês vão ver mais aprofundado, conheci advogados que não sabiam o que fazer justamente por isso, porque elas tinham a carteira da OAB, mas elas não tinham o conhecimento para praticar, onde ir. E quando tu não sabe, de novo, quando eu não sei o que fazer, tem que estudar. Né? Aí eu vou aprender, eu vou enxergar coisas novas. Aquilo que eu achei que ia ser de uma forma, provavelmente não vai ser daquela forma. Tá? Como eu conto para vocês, o meu sócio era de outra área. Aí agora, até entrou aqui, tá na praia. Aí pode hoje, é isso. É a divisão de responsabilidades. Mas a grande questão é, ele era de outra área. Então ele achava uma coisa. Mas a partir do momento que a gente estudou, a gente está aqui estudando, aprendendo coisa nova, falou, epa, a gente vai usar, a gente vai ver coisas que a gente não via antes. Então vocês vão enxergar coisas e vão falar assim, caraca, isso aqui é... Agora que eu tenho esse conhecimento, eu vou poder operacionalizar ele melhor. Então, a carteira do OAB, ela vai vir, cara. É um concurso. Tu fez uma graduação de Direito, a graduação de Direito é difícil pra caramba. E é isso também que eu quero botar na cabeça de vocês. Gente, vocês estudaram, fizeram uma graduação de Direito. Vocês acham que vocês não vão ter... Vocês não precisam aprofundar, ser o mestre dos mestres em relação a marketing. Vocês não precisam ser o mestre dos mestres em relação à gestão de negócios. São aprendizados que às vezes o básico já vai te diferenciar, porque a galera está muito distante disso. Então, esse é o grande ponto. Vai lá, vai estudar, vai te diferenciar. Aí tu acha que tu não vai conseguir alcançar esse conhecimento? Claro que vai. Tu passou por uma graduação de 5 anos aí de uma matéria que não é fácil. Várias matérias que não são fáceis. Então, tu acha que não tem capacidade de aprendizado? Tem. E aí, quando passar na OAB e já estar pronto, já vai ajudar muito. E provavelmente, Alex, pode acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Eu não tinha a carteira para advogar, mas eu sabia que tinha outros advogados, eu sabia o que fazer, os outros advogados não sabiam o que fazer. Eu já fiz uma parceria antecipada para poder ter dinheiro para sustentar a minha carreira, poder investir para continuar ali no jogo, né? Para já começar a partir de um lugar pronto. Então, provavelmente, tu vai encontrar parceiros que podem suplementar essa ausência de carteira. Isso acontece muito, né? Em relação à captação, tem gente que capta. Então, é vedado? É vedado, mas isso é a vida real. Tá? A gente está falando da vida real e na vida. E assim, na minha relação, eu sempre tinha ali a responsabilidade. Vocês vão ver a história mais completa lá, antes de julgar. Vai lá assistir a história mais completa. Mas, Alex, já pode começar a se preparar sem medo. Não é querer, participa da Semana do Estágio Trabalhista, porque, assim, vai te ajudar de imediato. Porque tem pessoas que só deixam para aprender quando já tem a carteira. E quando assim, já começa pagando, né? O investimento ali, tu já tem um período ali pagando anuidade, aí que tu vai começar a aprender. Se tu aprende antes, quando tu pagar a anuidade, tu já sabe como retornar ela, tá? Já nem paga a anuidade. Eu tive olha só que feliz, que loucura, que era o meu sonho, era um deles. Eu falei, será que dá para fazer isso? E na época, assim, deu em parte, mas a grande questão era meio que por aulas e tudo mais. Mas o grande ponto é, já pensou tu pagar a tua carteira da OAB com a advocacia? Para mim é isso que você tem que fazer. Olha, eu advoguei, ganhei dinheiro, eu estou pagando já a minha primeira inscrição, anuidade com o dinheiro do meu escritório, da atividade que eu já exerci na advocacia. E isso sim é uma coisa diferenciada. E eu já vi acontecer com vários colegas meus que advogaram no escritório, e pessoas que iniciaram ali o aprendizado e já puderam utilizar isso. Então, isso é algo sensacional que desejo para ti e para todo mundo. E para organizar e dar um salto novo aí na sua atividade, tá? Então, esse medo, não fique com medo. Não, quer dizer, não tem como tu não ficar com medo, mas vai com medo mesmo. Porque para eliminar a inexperiência, é só atuando, que aí tu ganha experiência. E aí, quando errar, não te martiriza. A dor é inevitável. Eu vi esse vídeo ontem. Lembrei agora para finalizar aqui. A dor é inevitável. Ou seja, a dor de errar, a dor de ter uma improcedência, a dor de perder o primeiro processo, a dor de não fechar com o cliente, tudo isso vai acontecer. Sofrer por isso é uma escolha. Tu pode simplesmente
ressignificar isso para entender como uma métrica. Onde eu posso melhorar no meu processo de venda para perder o mínimo de clientes possíveis, né? Porque tu pode melhorar quanto for, tu ainda vai ter cliente que não vai fechar contigo porque, sei lá, é o pai dele, que é advogado e resolveu assumir a causa. Aí é difícil, entendeu? Não tem como, nem que tu... E às vezes tu não quer converter um cliente quando ele não quer se comprometer contigo. Isso também vai entrar na tua métrica. Então é tudo isso. É tu entender, né? Não trabalhar mais como um atestado de incapacidade. Para com isso, não tem nada a ver, tá? Então, peguem isso, ridicularizem o medo de vocês, façam o possível, estudem, que aí cada vez mais isso vai diminuindo e vocês com certeza não vão ser expulsos por conta de um erro aqui, outro ali e outros que vão permanecer durante o caminho, mas que não vão ser mais relevantes do que tu está fazendo. Porque se tu está estudando, esquece. Eu já tenho esse sinal. A galera que está aqui, a galera que está acompanhando a semana, a galera que participa da Semana de Estágio Trabalhista, que vem estudar, né? Dificilmente vai ser uma pessoa que vai ser reconhecida por isso. Vai ser reconhecida pelo seu desempenho, pela vontade de continuar dando certo. Então, provavelmente, esse é o futuro de vocês, se vocês não tomarem um erro, né? Ou não sei o que fazer como o marco final e continuarem estudando de forma técnica. Não é ignorante proativo. Não é ignorante aquele negócio assim, é só dar mais gás, mais vontade, mais trabalho. Não. É estudar. Tem que estudar, tem que aprender coisas novas. Não é sobre suar. Às vezes o suor que exigem de ti é sentar a bunda e estudar. É um outro tipo de suor, mas que vai te ajudar a melhorar, vai te ajudar a engrandecer aí tua profissão e a solidificar a tua atuação. Tá bom? Então é isso. Se você tiver alguma pergunta, tem aí esse minuto para fazer, ou podem voltar nas outras lives se vier alguma coisa depois. E esse ponto? Tu acha que isso me tira da advocacia? Tu acha que isso me inclui? O que eu tenho que fazer? Qualquer coisa dentro das aulas que estão aí na semana, né? Qualquer tema, eles estão todos conectados. Tudo isso vai fundamentar ali a semana do estágio trabalhista. Se inscrevam, a gente vai conseguir entregar com certeza bastante coisa, surpresas para vocês, que vão ajudar vocês a caminharem a uma advocacia sólida, né? A ter um rendimento seguro, a sair dessa instabilidade que tem mais a ver com o não profissionalismo de alguns atos. A gente vai profissionalizar eles, vocês vão conseguir chegar lá, tá bom? Qualquer coisa, só mandar aí, pode mandar qualquer pergunta, pode fugir do tema, não interessa, tá? Pode mandar que a gente resolve aqui, a gente quer ajudar vocês. Então é isso, pessoal. Até amanhã, véspera do ano novo. Obrigado, Alex. Participa mesmo. Como eu disse, capacitar antecipadamente vai fazer tu enxergar coisas e até contribuir com os teus colegas. Então, convida teus colegas também, porque é sempre bom compartilhar, porque é uma frase que entrou na minha cabeça. Quando o mar sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, se a gente quer valorizar a nossa advocacia, se a gente quer valorizar a nossa profissão, a gente precisa ajudar nosso colega a fazer nosso papel, a ele subir também, que é assim, não tem jeito. Todo mundo vai ser valorizado, a gente acaba e a gente tira essa galera que não sustenta uma advocacia legal, né? Então, ocupando espaço com pessoas boas. Então, isso é importante. Compartilha e participa, tá? Até a próxima aula, até amanhã. Até mais. Um abraço. Encerrar aqui a transmissão do YouTube e a do Insta.